Boa noite mais uma vez, nobres pares. Verdade, vereador Lucildo. Eu aprendi uma coisa antes e durante o período, principalmente da primeira legislatura, e uma dessas pessoas que muito me orientou nesse sentido foi o saudoso vereador Adailson. Não fale nada se você não tiver documentado. Porque quando você não tem documento, você vai falar sem embasamento. Por isso que eu gostei das suas palavras e pegue papel. Porque o que a gente vai falar, a gente tem que estar fundamentado. E assim, um órgão como o Tribunal de Contas do Estado, ele não é de bandeira política nenhuma, vereador Ezequiel. Então, ele é um órgão que, inclusive, regula e fiscaliza todos os governos, seja ele estadual ou municipal, no âmbito do Rio Grande do Norte. E quando nós vamos citar, nós vamos falar o que está lá, né, proferido, escrito e assinado por eles. Por exemplo, vereador Lucildo, as pessoas me questionaram porque eu falei que o edital fazia menção de que o concurso, processo seletivo, era em Parnamirim. Aí está aqui, ó. Página 26 do primeiro edital, né, o original. Eu até, vereador, fiz questão aqui de grifar aqui qual é o cargo e onde é que está citando aqui, que é em Parnamirim. Posso ler aqui para os demais nobres pares? Cuidador profissional de apoio à educação, cargo número 55, número de vagas 20, mais cadastro de reserva. Geral 16, mais cadastro de reserva, e o PCD, né, a pessoa com deficiência, seriam 4 vagas, mais cadastro de reserva. Escolaridade e habilitação, nível médio completo, vencimento R$ 1.300, carga horária semanal de 40 horas. Aí as atribuições, auxiliar no cuidado dos estudantes com deficiência e tal, e tal, e tal, e tal. Aí está aqui. Participar das formações propostas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim. E aí, está muito claro aqui, né? Está aí a cidade aí, na tela para todo mundo, Parnamirim. Então, assim, são erros que acontecem, o tal do Ctrl-C, Ctrl-V, faz parte e é normal, mas é bom, vereador Ezequiel, quando a gente fala, a gente mostrar aqui, né, ter a prova, está aqui, ó, o timbre aqui da Prefeitura Municipal de Coarne Novos, não é? Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Coarne Novos, está aqui o anexo ao edital número 1, vereador Daniel, que foi colocado aqui para que as pessoas pudessem fazer a inscrição. Muitas pessoas me questionaram e ficaram apreensivas e perguntando. O processo ele foi cancelado e para todos, assim como eu expliquei na sessão, eu vou continuar explicando, como eu explico no WhatsApp, como eu explico pelo telefone, como eu explico presencialmente. Não, o processo ele não foi cancelado. Ele teve o seu resultado suspenso. Ele aconteceu, não é? Como nós conversávamos aqui segunda-feira, ele deixou alguns pontos durante o processo seletivo, estou falando nem de edital, ele deixou alguns pontos aqui à margem do que nós imaginávamos, do que seria, porque foi falado aqui que ele teria isso, 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 e aí, por exemplo, vereador Sebastião Cabral, até o momento, no momento da divulgação do resultado preliminar, como a gente viu assim, a própria FUNSERN fazer com o Estado, com outros municípios, onde já aconteceu esse tipo de processo seletivo, todo mundo tinha acesso à pontuação de todos, aquela primeira pontuação. E nesse processo seletivo, o que a gente mais escuta é reclamação. Camarada que tem um diploma, que tem alguns cursos, deu entrada lá e zerado. Pois não, vereador Ezequiel? Domingo eu estive conversando com uma amiga minha, que eu não vou citar o nome dela aqui, porque ela não me autorizou. Ela falou nessa pontuação, ela disse, Ezequiel, o meu currículo cheio, riquíssimo,
a Vossa Senhoria falando aí nessa pontuação agora, aí me veio a fala dela. Riquíssimo. Ela só obteve 9 pontos. Aí ela foi olhar de uma amiga dela, que só tem mesmo só o diploma simples, sem nenhuma outra, vamos dizer, para agregar ao currículo dela. Ela não tem nenhum curso. Não tem nenhum curso para agregar ao currículo dela. Aí ela ficou de boca aberta. Como é que pode? Ela só tem só o diploma, teve 17 pontos, enquanto eu só tive 9. Então aí fica esse questionamento. E um outro questionamento fica, que no dia que foi aprovado o projeto, o processo seletivo nessa casa, volto a repetir, que eu pedi vista no processo, que a Vossa Senhoria se encontrava doente em casa, para a gente se debruçar sobre o projeto, e que me foi negado esse pedido de vista. Eu perguntei, pelo que eu entendi, todos iam ter acesso à plataforma. Mas, pelo que eu entendi, vereador Daniel, só quem tem acesso à plataforma da empresa é aquela pessoa que fez o cadastro, que pagou aquela taxa de inscrição, mas só tem acesso, não sei, só à inscrição dela. Somente. Não tem aos demais. Não. Então essa minha amiga só teve acesso após o resultado que veio sair. Obrigado, vereador. Nós aqui agradecemos suas palavras, vereador. E aí, estranha, não é? Porque o importante é que todos tivessem acesso à pontuação dos outros. Pode ser um processo, nós não sabemos como a FUNSERN vai fazer, até que se prova o contrário. Eu, vereador Daniel, continuo acreditando muito na FUNSERN, certo? Eu só não consigo entender algumas etapas do processo. Mas, independente dessa pontuação zerada, dessa pontuação estourada, dessa pontuação para baixo, né? Eu lembro lá que está lá no edital, o camarada tem a graduação, vale 5 pontos. Aí o resultado do cidadão saiu com 4. Ué, ele entregou o diploma, já era para valer 5 pontos. Como é que está 4? Eu não vi lá em nenhum momento o edital dizendo que o cara perdia pontos, você só ganhava pontos. Eu vi o cidadão, por exemplo, que ele tem, como o senhor Daniel que escutou muito bem aqui, o cidadão que estava aqui nesta casa aqui, foi candidato a vereador e está concorrendo aí também. E aí o cidadão, ele tem 8 anos de serviço prestado na prefeitura, no setor de endemias. E aí, pelo tempo que ele tem, ele era para obter a pontuação máxima, meu amigo Vilani, que seriam 40 pontos. Porque ele tem lá o comprovante dele, de que trabalhou, prestou serviço à Prefeitura de Coarne Novas durante 8 anos. Então ele era para ter a pontuação máxima, que seriam apenas 5 anos, para obter os 40 pontos. E aí, para nossa surpresa, ele nos disse aqui que a pontuação total dele ficou em 27 pontos, ou foi 29 pontos. O senhor deve lembrar desse assunto, nós estávamos aqui na casa pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, e ele estava aqui presente, conversando, não apenas com nós dois, como com outros vereadores, o vereador Ezequiel, o vereador Luciano, que também chegou, o vereador Charles também chegou. Então, assim, mas a questão em si, vereador Ezequiel, como eu lhe falei, segunda-feira, a questão da pontuação, ela pode ser corrigida. Porque o cidadão, na hora que estiver aqui, mas, rapaz, se eu tive essa pontuação, ele pode recorrer, e etc e tal. Mas o que nos traz aqui, eu consegui imprimir aqui mais algumas coisinhas, não é muito não, mas tudo isso aqui está lá no processo. Gerado pelo Tribunal de Contas. E meu amigo Vilânio, vereador lá de Bodó, meu amigo Vilânio, uma coisa tem que ser dita e esclarecida mais uma vez para toda a população. Não fomos nós, nenhum vereador aqui, principalmente este que vos fala, não é? Ninguém da oposição, nem anteriores, não foi ninguém de Coarne Novas que ingressou no no Tribunal de Contas para suspender aqui o processo seletivo, o resultado do processo seletivo. Mas eu posso lhe dizer, meu amigo Vilani, de mais pares, eu, o vereador Ezequiel, o vereador Wilton,
Perdão. O vereador Wilton também. Foi o vereador Carlos Magno e o vereador Alzônio, ex-vereadores desta casa. Fomos nós que ingressamos, em 2019, com ação no Tribunal de Contas, porque era uma aberração tremenda. Nós recebemos aqui, que acredito que vocês recebem também lá em Bodocco, porque o Tribunal de Contas manda para todas as câmaras municipais, e aí nós recebemos ali o resultado, não é, informativo do que a Prefeitura de Coarne Novos tinha lá no site do Tribunal de Contas. Folheto bonito, né, no envelope, encaminhado para cada gabinete, que acredito que todos os que estão aqui, daquela época, e os que já saíram, devem ter guardado ainda, o vereador Bastião lembra disso. E aí lá dizia o seguinte: cargos contratados no município de Coarne Novos, informado pela gestão municipal, 0. Ué. E aí foi quando a gente olhou um para o outro, e como é que a prefeitura está dizendo ao Tribunal de Contas que não tem nenhum contratado? Quando, na verdade, nós começamos a pegar, naquela época, o diário oficial, e nós conseguimos contar 636. 636. E como é que não tinha nenhum contratado? E nós estávamos aproximando de uma campanha. E nós fomos lá questionar a doutora. Porque se tem contratado, tem que se informar. E nós temos os documentos para provar. Quantos requerimentos e ofícios nós enviamos à gestão municipal solicitando a cópia, não é, de todos os contratos, o documento em que informasse o número de contratados, os nomes, os cargos e funções, e onde estavam lotados. O senhor recebeu, vereador Ezequiel? Até hoje também não. É igual o da feira, né, que eu também não recebi, já tem 6 meses. Então, se não me informa, qual é a primeira impressão que eu tenho, vereadores? É de que tem algo a esconder. Porque quem não fala a verdade, quem não mostra transparência, é porque está escondendo algo. É a primeira coisa que eu vou entender. Estou errado, vereador Charles? Estou errado? Se eu lhe faço uma pergunta sobre o seu mandato, vereador, o senhor atuou, por exemplo, lá na zona rural, desse lado de cá, nas proximidades do Catunda, do Liberdade, do Solidade, do São Luís, São Rafael, e se o senhor diz, não sei, já vai me deixar com uma pulga atrás da orelha. O que é que esse rapaz está querendo esconder? E se o senhor diz não, e eu tenho informações de que sim, aí eu sei que o senhor está querendo me esconder ou está mentindo para mim. Não é verdade? Então, nós ingressamos, sim. Mas nós não suspendemos o resultado do processo seletivo. O que é, não é? O que é fato e é real. E aí é o seguinte, quem suspendeu foi o relator Antônio Ed Souza, através de uma comissão de auditores que verificaram todos os erros cometidos durante o processo. A começar pela lei. E aí, vereador Daniel, eu lhe fiz a pergunta segunda-feira, e o senhor me disse que iria, naquele momento o senhor ficou em silêncio, e o senhor me falou aqui que iria ver, não é? Está público para todo mundo, está lá, acesso aí, Tribunal de Contas Rio Grande do Norte, processo 2836, ano 2022, vai ter todo o processo de tramitação, todos os documentos do Tribunal de Contas, inclusive todas as respostas da gestão municipal. É público e transparente. Eu, o senhor, todo mundo está aqui, a prova disso. Ó. Eu imprimi, ó, foi lá do site do Tribunal de Contas. Vereador Charles. Está lá. Número do processo, 2836. Ano, 2022. Professor, lá no celular eu posso baixar? No celular, no computador, só não baixa na rádio.
Mas no que tiver internet, o senhor vai ter acesso e vai conseguir baixar tranquilamente. E aí a gente vê aqui os erros que foram cometidos. Eu ouvi até o pessoal falando, mas rapaz, e a Câmara? Porque eu disse aqui, foi verdade, e está lá. E aí eu tiro o chapéu aqui agora para o vereador Daniel, que buscou, e como estudioso, como homem de administração, não é? Honrando aqui a nossa UFRN, ele verificou que realmente está lá e que o Tribunal de Contas, o seu relator, quando ele diz aqui que é inconstitucional, e ele cita o Supremo Tribunal, e ele cita o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que anulou de forma, porque julgou inconstitucional o processo seletivo, que é igual, idêntico ao de Currais Novos. Conversando com o nosso vereador aqui, ele foi relatando outros municípios, inclusive o dele, que também foi cancelado. Aí a pergunta que me fizeram, então é para cancelar? Não, eu particularmente não quero cancelamento. Porque, vereador Charles, vamos imaginar aqui quantas pessoas, quantos jovens, quantos alunos meus, ex-alunos, tiraram dinheiro suado, R$60, R$50, R$40, para fazer a inscrição desse processo seletivo. E aí esse camarada agora, não é, segundo semestre de 2022, desempregado, com um diploma na mão, doido para começar a sua vida, e aí simplesmente o seu sonho, ele é cancelado, ele é castrado, ele é anulado. Então, a gente luta pelo concurso? Lutamos. E aí o ano que vem vai ter a oportunidade de ter esse concurso público, porque o presidente Bolsonaro, o doido, como eu chamo ele fez uma coisa bem interessante. Ele tirou de uma vez só agentes comunitários de saúde e de endemias, a partir do ano que vem, né, assim que tiver o pagamento, ele vai tirar essa turma todinha aí da folha salarial do município. Tirou. E aí, a partir do ano que vem, cara, com a saída, vamos imaginar aqui que Currais Novos tem aí, entre agentes comunitários de saúde e de endemias, nós temos aí pouco mais de 200. Não é? 180, 200. Como a gente não tem informação, então a gente não tem um número exato, mas vamos contar depois. E aí o que acontece? Quando tirar esse pessoal, vereador Daniel, o limite prudencial vai baixar. O alerta vai baixar. Aí o que eu acho interessante é a alegação, vereador Ezequiel. Não se pode fazer concurso porque a lei de responsabilidade fiscal não permite, porque está acima do limite prudencial. E pode contratar? Boa resposta, vereador Daniel. Em casos excepcionais. Vamos citar alguns? O médico, o enfermeiro, um professor. São casos excepcionais. E os demais? Seriam excepcionais? O ASG é excepcional, vereador Charles? Então, o que é que nós vimos? O que é que nós vimos, vereador Daniel? O que nós vimos é que nós tivemos contratos que foram precários e totalmente irregulares. Contratos por inexigibilidade. Inexigibilidade. Não é verdade? Aí você pega aqui, o camarada foi contratado por inexigibilidade. Eu fico imaginando que talvez quem fez o contrato não saiba o que é. Porque a primeira coisa que a promotora, a doutora Luciana, olhou e disse aqui, fez. Como assim? Contrato por dispensa de inexigibilidade? Foi a primeira pergunta que ela fez a gente. Não foi assim, vereador Ezequiel? Dispensa de inexigibilidade. Está entendendo? E está lá no diário oficial. Não está ou não, está de. Está entendendo? E é só pegar o diário oficial. E foi a primeira coisa que ela bateu em cima. De todos os documentos que nós entregamos naquele dia a ela. E não foram poucos não, vereador Daniel. Chegaram assim, ó, em sacolas desse tamanho. E aí ela foi olhar um por um. Não é?
juntamente com toda a sua equipe. E aí eu pergunto, esses erros, eles podem ser sanados? Eles podem ser consertados? Particularmente, eu torço, vereador Bastião, para que isso aconteça. Apesar de que eu vejo que não vai ser agora. Porque está aqui a resposta da gestão municipal ao Tribunal de Contas. Eu, particularmente, eu leio, não sei se o vereador Daniel já leu, e quando a gente lê, a gente não vê assim a resposta que o relator de fato está pedindo, está solicitando. Eu vejo uma justificativa do que eu fiz, mas eu não vejo a resolução do problema de acordo com o que o relator do Tribunal de Contas está solicitando. E aí minha preocupação, vereador Charles, é que isso aqui possa se arrastar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí as pessoas é que vão arcar, né, serão penalizadas. E aí eu fico me perguntando, essa casa pode ajudar? Aí eu lembro da resposta de alguns vereadores aqui. Rapaz, tem secretário que nem um telefone atende. Porque se quisessem nossa ajuda, vereador Ezequiel, na hora que mandaram o projeto, tinha sido feita uma discussão ampla aqui. Tinham trazido aqui a assessoria jurídica da prefeitura e tinham colocado a nossa também aqui, desta casa. E aí nós teríamos feito aqui alguns questionamentos, não é verdade? Nós temos aqui vários vereadores que têm assessoria jurídica também. Nós poderíamos juntar forças, somar esforços, para que a gente não passasse por esse imbróglio. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Quem criou isso aqui, quem criou a lei, quem quem suspendeu o processo seletivo por erros cometidos no edital e na própria lei, não fui eu, não foi o senhor. E aí só me resta uma coisa neste momento. É pedir que a gestão pública municipal resolva, porque a população de Coarne Novos, e principalmente as centenas de pessoas que fizeram sua inscrição e que tentam um emprego para ter uma vida mais digna, estão solicitando. Pois não, vereador? Queria só fazer uma pergunta ao vereador Marcos Xavier. Pois não. O vereador sabe informar quantas pessoas se inscreveram nesse processo seletivo? Rapaz, essa daí vai ser uma pergunta para os universitários ou vamos jogar para as cartas? Não, era só para ter uma base aqui. Infelizmente o senhor não vai poder me dar essa resposta. Mas é bom a gente procurar saber para trazer segunda-feira. Vereador Ezequiel, nós solicitamos, já tem um bom tempo, inclusive o senhor deve lembrar que quando a empresa que nós chamamos dos Verdinhos, tinha uma sede aqui aquele prédio vizinho à Caixa Econômica, nós estivemos lá entregando um ofício, vereador Charles, para saber quantos contratos a empresa terceirizada tinha para com o município de Coarne Novos. O que me chama a atenção, vereador Daniel, é que de lá para cá, isso foi feito em 2017, e de lá para cá, o contrato feito, o edital feito, ele sofreu um monte de aditivos, ou seja, se tinha um número X que foi permitido naquele momento, o vereador Bastião deve lembrar, para se contratar número X de funcionários naquelas determinadas funções e cargos, hoje ele supera em muito. Aí eu pergunto, e não deveria ter transparência, não? Não deveria ser informado, inclusive esta casa, se naquela época, vereadores e população em geral, se foi feito uma licitação em 2017 para contratar, por exemplo, 150 pessoas, e hoje elas são 300, 400, 500, não sei quantas são. E aí? Não deveria ter vindo essa informação? Quantos anos fazem? 5 anos que nós pedimos essa informação. Sabe quantas vezes ela veio para cá? E pelo que a gente vê, o número só aumenta. Infelizmente, o que a gente não tem é o que a população almeja. A prestação
dos serviços e principalmente da saúde. Mas o que nós vemos são manobras politiqueiras, eleitoreiras, e foi esse o motivo que fez a gente ir lá ao Tribunal de Contas evitar que isso continuasse acontecendo. Então, se a lei de responsabilidade fiscal ela não permite o concurso público, é a mesma lei que diz que não pode haver contratos. E principalmente quando são contratos ordinários. Talvez todos conheçam. Mas o dispensa de inexigibilidade, nós vamos ter que estudar. Obrigado, doutores.